Olá, eu estou aqui na DBU, às margens do laguinho do Bush Pond, o lago aqui da DBU, e para trazer para você o testemunho e resposta das nossas orações quanto ao estudo bíblico em espanhol dessa sexta-feira. Eu compartilhei que queria que você orasse, pedir oração pelo estudo bíblico, porque eu ia contar sobre Elias, a história de Elias e os 450 profetas de Baal. E nós fomos essa sexta-feira para o restaurante mexicano, onde as senhoras mexicanas gostam de almoçar. Foi muito bom. E nós fomos acompanhadas por duas americanas, uma professora aqui da DBU e uma senhora da minha igreja, que soube do estudo bíblico em espanhol e ficou maravilhada e queria conhecê-las. E então ela veio e nós já almoçamos com Reina e Vanessa, que é filha da Reina. As outras senhoras estavam fazendo outros trabalhos e não puderam vir ontem, na sexta-feira. Mas foi muito bom ter um tempo só com elas, porque a gente pôde dar total atenção a elas, ouvir as histórias, ver as fotos, foi muito bom. E aí eu contei, depois do almoço, né, a gente conversou bastante, as senhoras falaram com elas. Uma bênção que aconteceu foi que quando eu cheguei no restaurante, a gente foi escolher o que ia comer e eu vi que eu tinha esquecido minha carteira. E aí por um minuto eu pensei, Senhor, o que eu vou fazer agora? Quando eu estou pensando no que fazer, eu percebi que a Reina tinha pago toda a conta de todas nós. Então eu fiquei assim, Senhor, obrigada. Então nós almoçamos e depois do almoço eu contei a história. Elas estavam terminando ainda e eu percebi a movimentação e contei a história de Elias e os 450 profetas de Baal, contando que o povo de Israel estava se afastando de Deus e misturando a adoração a Deus com a adoração a Baal. E falei a elas sobre falsos deuses. E contei a história de como Elias chamou o povo para um confronto entre o Deus falso e o Deus verdadeiro. E aquele Deus que mandasse fogo do céu seria o Deus verdadeiro. E contei a ela como tudo aconteceu, como Deus enviou fogo do céu que consumiu o altar e Baal não respondeu nada. Depois de um dia dos profetas clamando a ele não respondeu nada. E aí concluímos que Deus é o Deus verdadeiro e Ele vale a pena ser adorado. E aí eu perguntei para elas algumas perguntas de revisão e depois pedi para Vanessa contar a história e ela contou muito bem. E o mais legal é que histórias são coisas que ficam na nossa mente. Não tem histórias da sua infância que você ainda lembra perfeitamente? Então, essas histórias da Bíblia vão ficar na mente delas e elas vão ser trazidas à memória por Deus no momento certo. E eu encorajei a Vanessa a contar essa história para o sobrinho dela. E eu vejo nesse tempo com elas que Deus tem trabalhado, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Então Ele tem trabalhado no coração delas e com certeza vai continuar a trabalhar. E eu agradeço a sua oração, muito obrigada e peço que você continue a orar, porque nessa sexta-feira agora nós vamos fazer um café da tarde. Eu vou fazer café brasileiro, chamei algumas senhoras americanas para virem e trazerem lanchinhos da tarde e nós vamos ter um tempo de cuidado para elas. Sessão de beleza, fazer as unhas delas, servir e amar. Esse é o tempo. Esse é o tema do nosso café da tarde, né? Servir e amar essas senhoras. Então, peço que você ore por isso. E eu já agradeço a Deus, porque eu sei que vai ser muito bom. E também já agradeço a Deus pelo milagre financeiro que Ele vai fazer para o pagamento do final do meu semestre. Eu ainda estou buscando bolsas para completar o valor que falta para esse semestre, que é de $5.000. E eu sei que Deus vai fazer algo lindo. Eu estava com o coração apertado no início da semana e fui ter um tempo de louvor a Deus. E uma das canções dizia: minhas cadeias que me prendiam não existem mais, meu débito foi pago. E aí eu senti alegria no meu coração. E cada vez que acontece alguma coisa assim, eu estou passando por algo, começo a orar e sinto alegria no coração, é como uma indicação de que Deus vai fazer alguma coisa. Então eu peço que você ore comigo pelo que Deus vai fazer, já agradecendo pelo que Ele vai fazer. E depois eu volto aqui para contar o testemunho, claro. Então fique você com essa bela vista aqui do laguinho da DBU e a gente vai se falando. Até mais!